Olá, tudo bem? Graça e paz. O tema deste vídeo é Gálatas 6,6. Pense em um versículo que dá margem para a extorsão religiosa. É isso mesmo. Se pegar esse versículo solto, ele faz um estrago que você não faz nem ideia. E esse estrago vem sendo feito dentro das chopanas, que eles chamam de igrejas, há séculos, há milênios, que há quase 2000 anos já se cumpriu tudo. E pega-se esse versículo, vou dar exemplo, a sinagoga lá do Brás, que cabe 10 mil pessoas sentadas, a do dedinho. Pega esse versículo solto e aplica na mente dos incautos. Ali no meio daqueles incautos bíblicos, né? Porque tem doutores, tem mestres, tem advogados, médicos, psicólogo, psiquiatra, tem todo tipo de gente ali. Mas são incautos no entendimento quanto às escrituras, principalmente essa doutrina. A lei eles até conhecem um pouco, dízimo, voto, campanha, sacrifício, julgo, fardo, aí eles até conhecem um pouquinho. Mas a respeito da sã doutrina, não. Se não conhecem a sã doutrina, como conhecerão o evangelho eterno? Vive uma vida até findar o prazo, o espírito volta para o reino celestial e a carne volta ao pó. Não desfrutaram da liberdade que há no Cristo ressuscitado. Porque eles não chegaram nem na sã doutrina, estão na lei. Não, mas eu estou em Jesus de Nazaré, lei. Gálatas 6,6. Pense em um versículo que dá margem para a extorsão religiosa. Uala! Vamos ler. Eu te convido a ler Gálatas 6,6. Estou utilizando o texto da Almeida século XXI. Mas é claro que eu vou ler em outro e eu vou no Códice Sinaítico também buscar o entendimento disso aqui. Assim está. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Aqui não está falando de dinheiro, mas como a mente deles são pervertidas, já leva para o lado do dinheiro. Tudo bem, até uma ajuda, o custo aqui é isso mesmo. Gálatas 6,6. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Aí você pega uma King James Fiel, porque eles falam assim, não, a King James Fiel é uma Bíblia fora de série, o nome já diz King James Fiel. O texto é perfeito, o texto é bem parecido com o Códice Sinaítico. Veja, que aquele que é instruído na palavra, transmita ele, ó o acentinho aqui, para aquele a quem ensina todas as coisas boas. Que aquele que é instruído na palavra transmita aquele a quem ensina todas as coisas boas. Aqui, olha por que eu falo que esse texto em azul eu não dou crédito. Você pode ver, quase eu não uso a King James para fazer vídeo, por causa dessas escória. Veja, a opinião de um doutor, de um teólogo, quando preencheu aqui. Os crentes têm a obrigação, presta atenção, os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com os seus pastores e mestres o resultado de seus progressos materiais, e não apenas problemas e necessidades. Filipenses 4, 14 a 19. Você veja bem, eles pegam isso aqui, eu quero ver lá, eu vou lá em Filipenses que eu quero ver o que está isso aqui. Filipenses 4, 14 a 19. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me mandastes uma e outra vez o necessário. Não que deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Tá vendo? Paulo não queria dinheiro de forma alguma. Ele trabalhava para isso. Mas tenho tudo e abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Você vê, ele aqui não estava orientando a ninguém a extorquir, a pegar dinheiro de ninguém. Aí ele usa aquela passagem, Filipenses 4, para justificar isso aqui, dizendo que esse versículo se referia a bufunfa, a dinheiro. Os crentes têm a obrigação espiritual e moral de dividir com seus pastores e mestres. Primeiro lugar aqui já está o maior erro que
O cão guloso que escreveu isso aqui não sabe. Efésios 4, do 8 em diante. Quando subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pastores, mestres, evangelistas. Os dons, para que foram dados a eles? Para preparar, se você ler o contexto, para preparar o corpo de Cristo. Os irmãos, a semelhança do corpo de Cristo. Por que que eles deveriam ser preparados? Porque no ano 70 viria o juízo. Viria a cobrança de contas. Então foi dado dons a esses e títulos para eles prepararem o corpo que iria passar pelo juízo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 em diante, do 8 ao 13, fala que os dons teriam validade até a vinda do perfeito. Quando o perfeito veio no ano 70, deu-se fim a tudo isso. Então, esse cão guloso que fez isso aqui, a pastores e mestres, ele não sabe que esses títulos findaram no ano 70. Ah, mas onde eu vou tem dom. É mentira. Não, mas lá tem um bispo presidente, pastor regional. Títulos que eles inventaram, mas não é mais dado por Deus. Porque eles não têm dom nenhum. Eles não têm dom de cura, não existe mais. Não tem dom de profecia, não existe mais. Não tem mais. Os 3 dons que são eternos e que essa raça não tem, está lá no versículo 13 de 1 Coríntios 13. É a fé, a esperança e o amor. Esses 3 dons são infinitos, são eternos. Agora os outros dons foi tirado. O perfeito veio, acabou. O que ele deixou na terra foi isso. Então a pessoa tem fé, tem esperança e tem amor. Então aqui agora eu quero comparar, quero voltar lá no século 21 que eu estava. Século 21 aqui, que eu estou fazendo com esse texto. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas, todas as boas coisas com aquele que o instrui, tá? Então vamos no Códice Sinaítico para ver como está escrito. Assim está. Vou colocar aqui em cima, como de sempre, para você ver que eu estou aqui, ó, no endereço aqui no site, codexsinaítico.org. Aí muita gente fala assim, mas como que eu baixo? Não tem como baixar, porque isso daqui, ele está somente através do navegador, porque esse escrito aqui, ó, pode ver, isso aqui está numa biblioteca lá na Inglaterra, e a gente consegue ter acesso só assim. Ou se você for no Vaticano, lá no subsolo, os cardeais, os papas lá têm conhecimento lá, mas eles não mostram para os seguidores dele. Então aqui está assim, ó, já vou separar aqui para cá, ó, aqui em cima, ó, Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Está aqui, ó. Aqui eu vou ler do 6 ao 10, tá? Se você quiser na século 21 eu leio também, mas aqui eu vou ler do 6 ao 10. Mas aquele que é instruído na palavra, comunique ao que instrui em todas as coisas boas. 7. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha, tá vendo? Você tem que dar melhor oferta, você tem que semear, você tem que pôr nota de $100, de euro, tem que pôr libras esterlinas, é isso. Vamos continuar. No 8. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o versículo 7 estava falando da carne do Espírito. E quando você semeia alguma coisa para o Espírito, é dinheiro, é valor monetário ou é amor, compaixão, misericórdia, senso de bom samaritano? São coisas espirituais. A bondade, a benignidade, o amor, a compaixão. Essas são as coisas boas. 9. Mas não cansemos de fazer o que é belo, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. 10. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Do versículo 6 ao 10, no Códice Sinaítico, você viu alguma coisa de valor monetário aqui? Você viu falando alguma coisa de dinheiro? Vamos ler agora direto, sem pausar? Versículo 6, Gálatas 6, no Códice Sinaítico. Mas aquele que é instruído na palavra, comunique ao que instrui em todas as coisas boas. Não se engane, de Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas não nos descansemos de fazer o que é belo, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Estava falando de dinheiro? Estava falando de valor monetário? Não. Mas pode-se entender? Pode. Sabe como? De uma forma generosa, de uma forma de amor, de uma forma caridosa, de uma forma de contribuir conforme estiver proposto no seu coração. Mas não
e sinagoga, porque sinagoga não existe mais. Sinagoga dos judeus tem, mas templo religioso como igreja não existe mais. O templo terreno de Deus foi derrubado, foi destruído, aniquilado no ano 70 DC, quando ele veio e julgou Israel. Não existe mais. Então essas contribuições não são para os cães, não são para a manutenção desses templos, porque esses templos não devem existir mais, porque Deus não habita lá. Então o que a pessoa vai buscar lá? Vai buscar o quê? Engano, vai buscar doutrina de homem. Então o que você tem que fazer? Você tem um vizinho, aqui mesmo sendo da fé ou não, você tendo condições de dar uma cesta básica, faça isso. Você tem condições de pagar o aluguel de uma pessoa, faça isso. Você tem condições de comprar brinquedos para distribuir para as crianças no final de ano, faça isso. Você tem condições de fazer sopa no frio e levar debaixo do viaduto, faça isso. É isso que é transmitir coisas belas. Não pegar um valor monetário, colocar no envelope, assumir um compromisso com o homem, porque eles dizem que é Deus, é o Deus do D minúsculo, é Mamon. Como Jesus falou, é Mamon, é o Deus dessa turma aí, é o Mamon. Porque o dinheiro é um Deus, viu? A maior desgraça, que as maiores desgraças no mundo é por causa do Deus Mamon. É um Deus. Mas não é um Deus espiritual, não. É um Deus com fotografia, com carimbo, feito na Casa da Moeda. Na Europa, na Ásia, América do Sul, é feito pela Casa da Moeda desses lugares. Ali, então, o dinheiro é um Deus. Então a pessoa, quando vai levar um valor monetário para cumprir um voto, um sacrifício, um compromisso, uma oferta nesse lugar, está levando para o Deus Mamon. Para aquele que nunca, para aquele saco sem fundo. Porque o que tem nesses lugares são sacos sem fundo. Eles nunca se cansam, nunca se fartam. São cães gulosos, são lobos vorazes. Aí ele pega um versículo desse aqui, em vez de explicar que fazer as coisas boas é isso, fazer as coisas espirituais, não, eles põem isso aqui, tá vendo? Tá escrito. Aí eles usam Almeida Revista e Corrigida. Almeida Corrigida Fiel. Quer ver na Almeida Corrigida Fiel? Não tem observação. Quer ver na Almeida Corrigida? E o que é instruído na palavra, reparta... Deixa eu colocar aqui, eu não coloquei na Bíblia para você ler aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Almeida Corrigida Fiel. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Então aqui já colocou dos seus bens, aqui dando uma indireta para você pegar dos seus bens e repartir. Então eles usam esse versículo aqui, tá vendo? Almeida Corrigida Fiel. Na Nova Almeida atualizada, eu ia falar dessa, agora não deu, quebrou as pernas, quer ver? Na Nova Almeida atualizada. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Essa aqui é menos tendenciosa. Aí pega um versículo, igual esse da King James, eles usam todos. Almeida Corrigida Fiel, usa a Bíblia Viva. Olha o que a Bíblia... Eu elogio tanto essa Bíblia, olha o que ela faz, olha o que ela faz aqui direto. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem ajudar seus mestres pagando-lhes. Olha que absurdo que faz esse daqui. Uma Bíblia Viva 2002, que eu, de vez em quando eu gosto de usar algum versículo deles. Você vê como que é descarado esse aqui? Roubar, pra mentir. Por quê? Será que esse que editou essa Bíblia aqui, será que ele não leu o Códice Sinaítico? Não, claro que não. Ele leu, mas leu a parte que interessa, né? Pra eles, né? Pra eles. Veja o que Paulo falou em Romanos 15, só que eu quero ler o versículo 27. Eu vou ler o versículo 27, aí se tiver um cão guloso do outro lado, ele vai ficar todo animado, tá vendo? Aqui. Aí eu vou ler o 26. Por isso que eu coloquei na observação o 27 primeiro do que o 26. Eles pegam isso aqui, Romanos 15, 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha, tá vendo? Nós somos gentios e nós estamos desfrutando dos bens de judeu. Ei, não, Paulo aqui, eu acho que Paulo deu uma comidinha de bola aqui. Mas vamos ler o 26, depois eu vou passar o que aconteceu aqui. Vamos lá, no 26 agora. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Não era para os religiosos, não era para os que pregavam a sã doutrina, não. Ei, porque se você lê o 27 direto, isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Aí eles pegam isso, tá vendo o YouTube, tá vendo Geraldo Moraes? Esse aqui desbanca Geraldo Moraes. Esse aqui desmente Elcio Jesus. Esse aqui desmente esse cabeçudo, esse Cláudio aí que tá falando também. Desmente. Só que aqui é mente de Cristo. Geraldo mente de Cristo. Elcio mente de Cristo. Eu não vou ler diretamente 27 se eu não ler antes ou ler depois. Então, pegando-se esse versículo aqui, fala, tá vendo? Nós temos que dar, porque nós estamos sendo
compartilhando, os judeus compartilharam, não. Não foi assim. Os gentios é o povo da fé. Os gentios são os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. E não os das obras. Você será pai de uma grande nação, o povo da fé. O povo da fé somos nós, não somos. Então a dádiva foi dada por nós gratuitamente. Gratuitamente. E o que está em nós já existe antes da fundação do mundo, que é o Espírito. Então não vem com essa conversinha aqui não. Usou isso daqui como uma metáfora, porque Paulo sabia muito bem disso, porque ele que falou, que na carne ninguém, Romanos 9:8, na carne ninguém é filho de Deus, são os da promessa que são filhos. Então, aqui ninguém está mendigando nada de judeu, não. Nós, gentios, somos o povo da fé, nós somos os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Passado, vamos lá, então, voltar para o 26. Então, quando você lê o 26, você entende o 27. Se você pega solto o 27, o cão guloso te explora, tosquia você, porque ele fala, está escrito, a salvação veio para os judeus. Se a salvação para os judeus, nós somos gentios, nós estamos comendo aquilo, era a migalha. Que migalha? Nós somos herdeiros de tudo no Espírito. Nós somos coparticipantes da herança de Cristo. 26. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres. Então aqui Paulo estava falando do 26, levantar uma oferta para... Não, nem era oferta, era contribuição para os pobres, dentre os santos de Jerusalém. Era para levantar uma contribuição, um valor naquele dia, para mandar, para enviar por ele, ou por Barnabé, por Timóteo, por alguém, levar lá para os pobres miseráveis de Jerusalém, para os famintos de Jerusalém. Pegar lá, dar um denário, um dracma para cada um, uma dracmazinha e tal, vai lá comer um salsichão, um hot dog, um hambúrguer artesanal, uma marmitona. Tá entendendo como que é? É isso daí. Então, lê-se o 27, tanto que eu vou voltar lá, quer ver, ó? Se você pega uma Bíblia dessa daqui e você vê, eu acho que essa não, essa vai dar os dois, deixa eu ver. Põe na referência, aqui, ó. Olha o que ela mostra aqui, ó. Diretamente no 27. Aí vamos ver que você baixou essa Bíblia, está começando a trabalhar com ela, aí você vai, aqui, ó, a referência tá aqui, vou na referência, você vai na referência, cai aqui. E isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das leis espirituais dos judeus, devem também ser vistos como bem materiais, tá? Mas aí tem o 26, porque pareceu. E no 26 fala que era para levantar uma contribuição para os pobres de Jerusalém, não para líderes religiosos. Tá vendo como que é? Aí você volta lá, aí ele mandou como aqui na referência, vamos lá. Ele mandou só Romanos 15, 27 e 1 Coríntios 9. 11 e 14. Eu já separei, o 14 eu não vou ler, porque o 14 eu tenho que buscar o que Jesus falou, de Jesus eu tenho que buscar lá no Novo Testamento, e esse no Velho Testamento, isso aqui é outra coisa, então eu já vou direto somente no 1 Coríntios 9, 11 e 12. Que 12, você pode ver que 12 não está lá. Aqui, ó. Então você que está com essa Bíblia aqui, não vai porque você está pegando essas referências aqui, não é que são tendenciosas. A referência da Almeida século XXI é a melhor que tem, e da Nova Almeida atualizada também é muito boa. Então você vê que aqui ele marcou para você ler só o versículo 11 e o 14. Pulou o 12 e 13. Não, já eu não vou ler o 14, porque para ler o 14 eu preciso buscar outro lugar. E meu negócio aqui, eu quero falar de Gálatas 6:6. Então, vamos ler 1 Coríntios 9, 11 e 12. O 12 tem que estar aqui. Por quê? Ó, o 11. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais de vós que de vós colhamos as materiais? Interrogação, foi uma pergunta, ele não fez uma afirmação, ele perguntou. 12. Se outros participam desse direito sobre vós, nós o teríamos, não o teríamos nós ainda mais? É uma pergunta. Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Tá vendo? O 12 não aparece lá, na referência. Mas você lê no 11 e o 12, é o que interessa para o entendimento de Gálatas 6:6. Então Paulo perguntou para eles se eles pregando ali a sã doutrina, e olha que eles pregavam a sã doutrina, eles pregavam o Cristo ressuscitado. Essas sinagogas que tem por aí que chama de igreja, eles pregam Moisés, eles vivem na maldição, eles ensinam as maldições para os seus fiéis. Pior, estão ensinando obras mortas para os seus fiéis e ainda recebem por isso. Paulo aqui pregando a sã doutrina, Paulo pregando a vinda do reino que estava próximo,
dizendo ele que se tivesse vivo seria arrebatado, ele mesmo não fez questão disso. Porque a coleta que ele fazia era para levar os pobres. E era assim. Você consegue entender como que é maravilhoso a gente estudar, a gente procurar, a gente ter acesso ao Códice Sinaítico? Volto a falar, o Códice Sinaítico não tem como você, como que eu falo? É baixar ele. Não tem como você comprar ele, não tem. Esses escritos, isso está numa biblioteca na Inglaterra. E o Códice Vaticanus está no Vaticano. E tem Códice Alexandrino, tem outros códices aí. Mas eu vou só nesse aqui, porque é o que já aparece com tradução, alguma coisa assim. E infelizmente, no Antigo Testamento, são fragmentos e não tem a tradução para o português. Então eu vou deixar essa mensagem com você. Deixa eu repetir aqui. Gálatas 6,6, pense em um versículo que dá margem para a extorsão religiosa. Foi o tema desse versículo aqui, desse vídeo, e espero ter sido útil de alguma forma, ajudado o seu entendimento. E a Bíblia tem mostrado os escritos a cada dia mais. Cristo tem nos dado o entendimento para mostrar de que forma esses lobos roubam as pessoas. Então, a cada dia mais, eu não tenho mais vontade. Não adianta você criticar, não dá para compartilhar seus vídeos que você chama o meu pastor de cão guloso. Não, ele não é cão guloso, é ladrão. Ele é um estelionatário. Ele usa a palavra para extorquir, para praticar extorsão. Porque o interesse deles, a mente deles, o ensino dele tende para o quê? Para o enriquecimento. Tende para o quê? Para ser cabeça e não cauda. Só que aquele cabeça e não cauda foi dito aos israelitas, aos judeus, lá em Deuteronômio. Aquilo lá não foi falado para esses cães aqui. Aquilo foi falado para eles, para os que obedecessem 613 itens da lei. Seriam cabeça e não cauda. Não era obedecer 10. Dízimo, oferta, lei da purificação, batismo, comer pão e beber suco, Páscoa judaica, apresentar a criança, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, óleo na cabeça, jejum, 9 eu falei, 10. Tá vendo? Eles não usam, no frigir dos ovos eles não usam nem 15 dos 613. Não usam nem isso. E lá em Deuteronômio foi falado que aqueles que obedecessem 613 itens seria cabeça e não cauda. Aí eles pegam, chega aí a pessoa, você vê aqui, muitos entram aí, agora não parou, porque o YouTube disponibilizou uma ferramenta que o comentário, ela faz que nem palavra como herege, muitas palavras, o próprio YouTube já bloqueia. Então vem mínimo de comentário para me responder. Vem mínimo. Tem muitas pessoas que não conseguem falar comigo porque às vezes está usando uma palavra um pouquinho diferente, o YouTube entende que é uma palavra pejorativa e desbloqueia. É feito assim. Entendeu? Então aqui eles entram arrotando, demonstrando o Velho Testamento, querendo se justificar com o Velho Testamento. Não, você falou que Jesus já voltou, mas em Atos fala isso, João falou isso, Lucas falou isso. Tudo isso foi falado do ano 70 para trás. Por isso que eu falo, se você estiver assistindo aqui, olha aqui, eu não prego o evangelho. Eu não sou ministro do evangelho. Porque o evangelho já que devia ser pregado, já foi pregado. O que eu estou aqui é mostrando o caminho para você chegar ao evangelho eterno. Desfrutar do evangelho eterno. Porque o evangelho de Paulo já passou. O evangelho de Jesus de Nazaré já passou. Por que há os pregadores do evangelho? Porque existe religião. Se não existisse religião, não haveria mais a necessidade. Então estamos aqui tentando desfazer, tentando tirar da frente do ventilador esse monte de esterco que a religião, a cada segundo, milésimo de segundo no mundo, está aí jogando na mente das pessoas. Eu estou aqui, mas eu não sou pregador de evangelho. Pelo contrário, tretou, relou, eu te levo para onde? Para a escatologia consumada. Tretou, relou, eu te levo para Apocalipse 21, do 1 ao 6. É isso que você tem que viver, é de Apocalipse 21, do 1 ao 6 em diante. Mas eu vou parar de ler a Bíblia? Não, só que você vai ler com entendimento. Você vai ler essas passagens aqui, que nem eu estou lendo essa passagem, para quê? Mostrando, fazendo comparações com o Códice Sinaítico de uma forma como se fosse um professor, mostrando assim uma parte didática. Não estou aqui falando apenas de boca, eu estou te mostrando lá no Códice Sinaítico como é que está lá. Como é que está direitinho, aí você vê, aí você
olha, você que tem uma King James fiel, você fala, meu Deus, eu achava que essa Bíblia aqui era top das top, porque ela é King James fiel. Aí você lá, no estudinho dele, ele fala que você tinha a obrigação de dar dinheiro para pastor e mestre, sendo que não existe mais esses títulos na Terra. Então eu tenho o prazer, orgulho de falar, eu não sou pregador de evangelho. Não, eu não. Porque se eu bater no peito e falar que eu sou pregador, eu estou querendo desqualificar Hebreus 8, 10 e 11. Da mesma forma que o religioso quer se justificar para Deus praticando a lei da purificação, o batismo de João Batista. Isso desqualifica o sangue que verteu da cruz. Então eu tenho essa consciência. Se eu não conhecesse Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, se eu não conhecesse Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 6, tudo bem, eu estaria no engano aí. Ah, não vou pregar o evangelho porque eu tenho que pregar o evangelho. Não. Mas eu respeito as fases da Bíblia. Eu respeito as fases. Eu respeito Adão e Eva, depois veio Abraão, 430 anos depois veio o quê? As leis, veio Moisés, depois veio Jesus, Tetelestai naquele madeiro, ele falou que tudo a respeito dele já se cumpriu, tudo a respeito dele, ele falou lá em Lucas 24. Aí depois veio o quê? Aí veio o Atos dos Apóstolos, aí veio o quê? Veio Paulo com a sã doutrina a partir do livro de Romanos, aí Romanos foi até Filemão, 13 epístolas, Paulo falou. Aí veio o livro de Hebreus, eu com um pouquinho mínimo de entendimento, foi Apolo que escreveu, aí Apolo escreveu Hebreus, pronto. Aí veio o dia do Senhor, o livro de Apocalipse, onde tudo se cumpriu. Aí se cumpriu Hebreus 9, porque em Hebreus 9 fala que enquanto houvesse aquele tabernáculo terreno, o espiritual não podia ser estabelecido. Aí ele foi derrubado no ano 70, aí veio, João viu em espírito, Deus estabelecendo a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual no espírito dos homens, onde ele mesmo é a morada dele, é a habitação dele. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem para vocês, espero ter sido útil, e se foi, é a única forma. Eu aqui eu não quero seu Pix, eu não passo envelope, eu não tenho conta em banco. Se você achar que tá pesada essa mensagem, aí a coragem é sua. Você que tem que ter peito, não vai, deixa vir para cima, assim, ó, fala, compartilha e só espera assim para matar no peito e dar uma bicicleta. Se também não quiser compartilhar, fica à vontade. Se você é novo, tem vontade de continuar aprendendo aqui, entendendo, se inscreva e ative o sininho. Aí toda vez que eu gravo o vídeo todo dia, 2 vezes por dia, aí você já recebe em primeira mão. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se o Eterno permitir. Tchau, tchau.